Qual o seu nome? Elisângela. O que aconteceu, Elisângela? Eu comecei a colocar, eu acho que é o terceiro ou é a quarta sexta-feira que eu tô vindo, eu não participava, né? E aí eu comecei a usar agora no mês de junho, eu gerencio uma loja e não sei como, pastor, só Deus, a gente bateu meta. Aonde eu trabalho, ela não tem um fluxo, ela é aqui na principal, mas é uma área onde quase não dá movimento. E aí eu peguei a água, eu comecei a lavar a frente da loja. E orava todos os dias de manhã, quando eu abro a loja. E aí Deus começou a mandar cliente. E assim, não lota a loja. Só que os clientes que entram, eles compravam muito bem. E aí, no final do mês, até o meu chefe até falou, olha, eu acho que com uma semana ele ficou meio assim, como que não vai bater meta, não vai bater esse resultado. E no final do mês ele falou, olha, eu vou te falar, eu fiquei surpreso, porque eu não sabia que vocês iam bater meta. Eu falei, eu sirvo um Deus que é vivo. E ele me ouviu e eu lavei a loja toda e a gente conseguiu bater esse resultado. Agora, vai parar? Com certeza não. Bacana, né? Que Deus ilumine todos que nos acompanham pelo YouTube agora, que todos que acompanham esse programa sejam iluminados, né? Você vê o que é você lutar as suas guerras com Deus. Tem muitas pessoas que elas dizem assim, foi uma coincidência. Como assim coincidência? Se a pessoa não conseguia nada e depois de um ato de fé as portas se abrem, né? É importante você saber que de um outro lado existem as forças espirituais do mal, que são forças de miséria, são forças de doença, são forças de perturbação, de maus pensamentos, de pensamentos de suicídio, e nós estamos aqui para ajudar você a vencer toda e qualquer adversidade. Quer dizer, ela dá aí o testemunho feliz porque ela manifestou a fé e Deus confirmou. Há quem queira vencer pela força do braço e há quem queira vencer pelo poder da fé. Bem, pastor Flávio, daqui a pouco, com quem que nós vamos estar conversando aí? Olá, Bispo Dieter, olá a todos. Hoje nós estamos aqui com o João. João, foi grande sofrimento, né? Sim, senhor. Qual foi o pior momento aí do sofrimento do senhor? O pior momento, pastor, foi quando eu me deparei com a minha filha internada no hospital, com pneumonia. É mesmo? Com pneumonia, ela já estava há 15 dias internada no hospital. E o senhor estava onde? Eu estava bebendo, por aí, nas noitadas. 3 dias fora de casa já. Então a história é impactante. Daqui a pouco você vai acompanhar na íntegra a história aqui do João. E eu quero que você faça o seguinte: você já entra aí no nosso canal, se inscreva, compartilhe também o link dessa programação para que as pessoas que estão enfrentando problemas de vícios, como o João enfrentava, para que ela participe. E também ative já o sino das notificações e deixe aí nos comentários o seu problema, quais lutas você está enfrentando, e daqui a pouco você vai estar recebendo uma oração. Bispo, é com o senhor. Tá bom, daqui a pouco vamos saber então aí a história do João. Me dê imagens do nosso domingo. Foi um domingo muito especial, né? Domingo passado foi o terceiro domingo da justiça. E muita coisa aconteceu, muitas respostas. Nós começamos a reunião manifestando o poder da fé. Começamos a reunião e eu sempre falo, né? Tem muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas se arrastando, muitas pessoas se entregando aos seus sofrimentos, muitas pessoas gemendo na alma e achando que a vida precisa ser assim. Olha, tão certo como Jesus Cristo é o Senhor, isso não tem que ficar assim. Acompanhe muitas coisas que aconteceram. Nós vamos trocar o porquê pelo para quê. Olha só o que diz o texto sagrado lá no livro de Romanos 3:26. Já começa com para, não começa com porquê, né? Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O teu problema
a tua situação, ela veio, não interessa por quê, ela veio para demonstração da justiça de Deus. Em nome do Senhor. Francisco, Qual era a sua dor? há um ano que eu tive AVC, meu corpo todinho ficou paralisado. Eu não mexia para nada, não falava. E, parando glória no nome de Jesus, eu estou com 4 domingos que vem aqui. Que hoje eu andei aqui sem a bengala. Anda aí. Olha lá, pessoal. Ó, isso aqui não é truque de televisão, não, tá? Aqui. Como é que o senhor chegou 4 domingos atrás? Como é que o senhor estava na... Como é que era? Só pra gente ver, como é que era? Assim, todo coisado. E agora? Agora? E o outro? E o outro? Não, está curado. E a mão também? Tudo, esse lado aqui é todo o corpo todo. Fala assim, ele Você é não- o justificador Eu não podia fazer isso. de quem tem fé em Jesus. Estamos aqui com o senhor Antenor, que, fazendo uso da água dos maiores milagres, qual foi a vitória que o senhor alcançou? A vitória foi que era uma ferida que não sarava, passei tanto do remédio, nada. Aí eu peguei a água e joguei em cima. E orei para Deus que Ele me curasse daquela ferida que não sarava. Agora está sarado. Está sarado mesmo. Deus honrou sua fé. Exatamente. Deus honrou minha fé. Qual o seu nome? Moisiane. Moisiane, diga aí. Bispo, eu cheguei hoje com uma dor no seio, já estava há alguns dias, e devido a uma rinite alérgica, eu fiquei com falta de ar, cheguei com falta de ar. E durante a oração, eu notei alguma coisa vindo no meu seio, né? E tirou Arrancando aquela tudo dor. que Agora o é. amasso sumiu a Pode dor. amassar, apertar, botar na prensa lá do exame, que vai dar tudo certo. Amém. Fala assim, tá abençoada. Abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Olha pro pastor aqui. Olha pro pastor aqui. Nunca mais você vai ter essa doença. Hã? Eu creio. Você crê? Creio. Pelo Espírito de Deus que está sobre mim. Olha pra mim. Você está curado. Puxa o ar pelo nariz aí agora. Eu estou curado. Puxa o ar pelo nariz. Você só tá. Você vai comer um pedaço de tambaqui agora. Você consegue comer? O que você não consegue comer? Farinha de guarani? Vê se está faltando ar para você agora. Hã? Agora foi. Foi o quê? Consegui respirar de novo. Mais uma vez. Que alívio. Hã? Que alívio. Mais uma vez. Você sentia mais dor, alguma coisa ou só falta de ar? Muita coisa. Você sentia muita coisa no corpo. Preste atenção. Pelo Espírito de Deus que habita em mim, você está limpa. Eu quero saber se está descendo bem. Porque qualquer coisa ela ficava. Jesus te curou, meu filho. Vê se está com falta de ar agora. Não está mais. Amém. E tá bom o tambaqui? Pode levar para você, fica comendo aí. O senhor chegou com qual dor, senhor? Pastor, eu ainda estou com as dores na mão. Eu não durmo, Tá bravo aí? Um mês já que eu não consigo dormir com essa mão dormente. O senhor crê? Creio. Então vem cá. Põe um pouco da água aí na sua mão. Meu Pai, eu consagro essa água em nome de Jesus, o meu Senhor. De Jesus, o meu Senhor. E a partir de hoje, meu Pai, essa água está ungida pelo Espírito Santo. Pois no nome de Jesus ele fica sem essa dor. Sem essa dor. Jesus Cristo te cura. Ele te cura, porque ele é o justificador. Amém. Graças a Deus. Pode mexer sem dor agora. Amém, Senhor. Glória, estou curado. Amém? Amém. Porque Deus viu fé.
Jesus Cristo é o Senhor, né? O que falar? Esse penúltimo testemunho foi na nossa visita na semana passada em Santo Antônio do Içá, né? Nós estivemos em 11 interiores nessa semana passada e Santo Antônio do Içá foi um, né? Onde, inclusive, uma senhora que é membro da igreja está construindo uma bela igreja, né, como oferta. Né? Ela mesma está construindo, comprou o terreno, está construindo, né, e para ofertar. E nessa cidade, Santo Antônio do Içá, já está, inclusive, levantando lá as paredes lá da nossa próxima Igreja Universal. Que milagre, né? E a mulher foi curada. Você viu essa outra senhora, foi na hora também. Muita coisa acontece na hora, muitos testemunhos também acontecem depois, como a ferida que fechou. É pela fé, tá? Eu só queria, como você ouviu aí, ele é o justificador dos que têm fé em Jesus. Nós vamos para esse quarto domingo da justiça e vai ser assim. Tá? Não interessa, desculpe a maneira de a gente falar assim, mas realmente não interessa o grau da sua enfermidade, o tempo dela e nem a tua idade. Só me interessa o seguinte, você crê, então você já chegue aqui dizendo para você mesmo que você será curado. Tá? Prepare-se para esse domingo, tá bom? E nós estamos vivendo a fé da fogueira santa, da justiça, tá? Até o final do mês, até dia 31. Se você crê que ele é justiça, você ainda poderá fazer. Flávio, vamos lá então, vamos saber da história do seu João. E aí, João, como é que foi? Quando começou tanto sofrimento na vida do senhor? Pastor, começou quando eu, desde a infância, né, a minha mãe pura, ela trabalhava por ser mãe solteira e trabalhava muito, e para cuidar da gente, né? Eu quase não via ela em casa, só era de casa para o trabalho, e quando voltava para o trabalho, ela saía à noite, nas noitadas. Vício, bebida, prostituição. E eu ainda via minha mãe amanhecer do dia bêbado. E como que foi que o senhor chegou também no vício? Porque eu percebo que tinha uma maldição hereditária. Né? Pelo que o senhor via a mãe do senhor sofrer. O vício foi quando eu conheci o meu padrasto pela primeira vez. Eu já estava no meus de 16 para 17 anos. O meu próprio padrasto ele já tinha problema de vício. Aí foi quando eu comecei com eles, né, para as festas. Aí foi quando os meus tios, ele começou a botar a bebida na mesa ali e me deu um copo para mim beber. Tudo começou com um copo? Um copo. Aí foi quando eu bebi o primeiro copo, eu gostei, e o som rolando, aí pronto, aí eu me desabei ali. Aí foi quando eu conheci minha esposa, né? Aí foi quando a gente começamos a morar junto, né? Primeiramente foi na casa da mãe dela, né? Que não foi fácil. Chegava final de semana, eu trabalhando na oficina, quando chegava final de semana, que a minha esposa esperando que eu ia chegar em casa, da oficina já ia. Então chegava sexta-feira, João, não tinha destino para casa? Não tinha. Eu cheguei nessa minha vida de vício, eu já cheguei, trabalhei de segunda a sexta-feira. Quando foi na sexta-feira, quando deu 5 horas para sair da empresa, aí os amigos, os lanterneiros, os pintores, os colegas, João, vamos ali tomar um. Aí nisso a gente ia pro centro, começava ali por perto da oficina, aí depois, quando o negócio esquentava mesmo, a gente ia pro centro da cidade. Aí quando chegava no centro, bebida, prostituição, naquelas casas de prostíbulo, coisa horrível mesmo. Então o senhor percebe que uma maldição hereditária, o que levou a sua mãe a esse vício, a esse sofrimento, o espírito que estava nela já estava agindo no senhor. Já estava em mim. E como é que era o casamento com esse vício? Um casamento só destruição mesmo, porque até então eu enganava minha esposa. Eu passava 3 dias fora de casa. Eu começava na sexta, virava no sábado, aí
virava no domingo. Só ia parar lá pro domingo à noite, tipo assim, umas 11 horas que eu ia parar, que não tinha mais dinheiro, o corpo já estava daquele jeito, é quando eu pensava, não, vou para casa. O bispo tem uma pergunta para o senhor João. Mas, seu João, eu vejo que o senhor... É assim, a história do senhor é interessante, né? Eu já vi histórias assim de pessoas que dizem, eu não vou ser como ele, eu não vou ser como ela, mãe, pai, o senhor estava fazendo pior. Mas me diga, quando foi que caiu a ficha e o senhor resolveu mudar mesmo, se entregar mesmo? Bispo, o meu pior momento, bispo, foi quando eu estava 3 dias fora de casa, bebendo vício, né? E eu cheguei em casa, que quando eu cheguei em casa, a casa estava fechada. Eu perguntei da minha mãe, cadê a Silvana? Aí a minha mãe disse que a Silvana está no hospital com a tua filha. Aí eu cheguei no hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu vi a minha filha naquela situação. A minha mente estava tão cega com as coisas desse mundo, que eu não via se a minha filha estava sofrendo, se estava no risco de morte, eu não sabia de nada. Que quando eu cheguei, que eu vi a minha filha naquele estado, com aqueles aparelhos nela, aí eu me derramei. Eu me derramei em pranto ali, naquele momento ali eu me derramei. Eu falei para mim mesmo, o que eu estou fazendo? Quando a ficha caiu. A ficha caiu. Aí eu saí do hospital, aí lá fora eu falei para Deus. Falei bem assim para Deus, meu Deus, se o Senhor existe mesmo, que essas pessoas falam, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor tirar minha filha desse hospital, eu vou te servir até a morte. Eu não sabia se a minha esposa estava vindo para a igreja, que ela estava vindo antes, que eu não sabia. Eu fui saber depois que eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus. Ela trazia a minha fotografia, a minha peça de roupa. Eu não sabia. Eu só sei que quando eu falei isso, eu fui para casa dormir. No outro dia, eu não sei o que foi que aconteceu comigo. Eu só sei que quando eu me acordei, eu já estava no altar da Igreja Universal, na catedral. O senhor não lembra como chegou? Não me lembro como eu cheguei, não me lembro o dia, não me lembro a hora, não me lembro de nada. Eu só sei que eu estava no altar da catedral chorando que nem uma criança. Deus, ele me fez eu lembrar de tudo que eu fazia para os meus filhos e para minha esposa. Aí na hora veio um arrependimento tão grande, mas tão grande mesmo, pastor. Tão grande que eu senti Deus ali, ele me lavando por dentro, ele lavando a minha alma, lavando tudo aquela sujeira que estava dentro de mim. Eu senti Deus lavando a minha alma. Eu chorava que nem uma criança naquele altar. E no momento que Deus estava falando comigo ali, eu estava conversando também com ele, eu falava, meu Deus, eu fiz tudo isso. Meu Deus, não quero mais essa vida para mim. É como se uma venda tivesse arrancado. As escamas ali na hora, Deus arrancou dos meus olhos. Aí eu comecei a conversar com Deus naquele altar, no altar da catedral. Quando eu atravessei aquele corredor para sair para fora da igreja, uma visão totalmente diferente. Totalmente diferente. Parece que eu estava preso numa escuridão. E dali em diante, quem é o João hoje? Pastor, hoje, graças a Deus, desde esse dia, a minha filha foi curada. Bebida, prostituição, nunca mais. O meu prazer hoje é trabalho, família e a casa de Deus. Bispo de Éter, está aí a história do João. De fato, quando o espírito imundo sai da vida de uma pessoa, os olhos dela são abertos. Foi o que aconteceu com João. E nós vamos, bispo, para essa sexta-feira, buscar essa libertação. Porque aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Hoje o João está livre dos vícios, família transformada, e essa pessoa que está nos acompanhando deve preparar sua garrafa com água para amanhã, que será a última sexta-feira do banho do descarrego. E eu tenho a certeza que a história do João mostra que quando a pessoa é sincera diante de Deus, há o arrependimento e a libertação. É com o senhor, bispo. Você vê, né? Fica claro que tem jeito para todos. E eu queria, o pastor Flávio e amigos, fazer um desafio com quem tem depressão. Amanhã a gente vai dar uma atenção especial para você, tá? 7 horas da manhã. Né? O Flávio falou aí bem das 19 horas, mas é o dia todo. Por favor, põe aí os horários, né, que a pessoa pode vir amanhã.
Hoje nós teremos uma terapia especial às 19 horas para vencer problemas amorosos, e aí estão os horários. Nós vamos estar juntos 7 da manhã e 7 da noite, como disse aí o pastor Flávio. Mas eu queria, você que está com problemas emocionais, crise de ansiedade, pânico, depressão, eu vou, em nome de Jesus, eu vou desafiar a sua depressão. Você vai ficar bom, como nós estamos. Você vai ficar de pé, porque é assim que Deus faz, tá? Coloca para mim essa palavra. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz, tá? Então fica aí, pastor Flávio e amigos, o nosso desafio para essa sexta-feira. As trevas vão sair como saíram da vida do João e vão sair da sua vida também. Você vai ficar feliz. Toda maldição, todo feitiço, tudo aquilo que jogaram para você, pode colocar dentro de você aí, que dessa sexta-feira não vai passar, tá? Bem, agora, ô pastor Flávio, nós temos participações? Sim, bispo, muitas pessoas mandando mensagem. Nós temos aqui a Sueli. Ela diz assim: o meu maior desejo é ser livre também dos vícios. Eu não aguento mais esse tormento. Estarei hoje levando a minha garrafa com água às 19 horas. O Maurício também diz enfrentar problemas espirituais. Toma remédio controlados, muitas perturbações e não consegue dormir. E ele pede para colocar o nome dele na oração e ele estará amanhã junto conosco. A Júlia, ela acrescenta que eu tenho sede de justiça. Por isso estarei neste domingo do quarto clamor pela justiça, pois eu quero justiça na minha família. E a Ana Vitória, ela diz assim: eu estarei indo buscar minha cura, eu não aceito mais essa injustiça. Estarei às 9h30 da manhã neste domingo com todos. É com o senhor, bispo. E domingo vai ser esse dia todo especial, de muitos milagres. Prepare aí a sua garrafa com água, porque Deus vai se manifestar. E agora eu vou mostrar para você o que é você crer, você contar com Deus para mudar uma situação. Acompanhe a história dessa mãe. Isabelle foi uma menina que ela foi criada na igreja, mas a Isabelle, com 14 anos, ela se batizou, mas logo em seguida, após o batismo, ela não quis mais ir para a igreja e foi para o mundo. Ela começou a se transformar nisso daqui. Começou a andar com más companhias, começou a beber muito, né? Lembro uma vez que ela chegou em casa vomitando, cheirando muita bebida forte. Ela começou a usar alguns tipos de droga, como maconha, cigarro palheiro. Ela fumava um maço por dia, droga sintética. Aí ela acabou se envolvendo também com uma pessoa. Essa pessoa também era dependente de droga, usava maconha também. Aí, quer dizer, o nosso desespero, ele começou a aumentar, né? Ela olhava bem dentro dos meus olhos e falava: olha, eu te odeio, né? Eu nem sei por que você é minha mãe. Teve uma vez que ela partiu para cima de mim, fisicamente. E aquilo foi... Eu acho que aquilo ali foi o meu fundo de poço, como mãe, né, como cristã, né? Eu lutei por ela dos 14 até os 28. Então foram muitas correntes, muitos votos, só que eu tinha dentro de mim, né, de não desistir, fazer igual aquela viúva, vou bater, vou incomodar, uma hora essa situação vai reverter. Até que chegou um ponto assim que eu já estava bem cansada e eu me revoltei, falei: não, chega, acabou, eu tenho que fazer algo e agora tem que ser algo que vá chamar a atenção de Deus. Mas eu queria entender por que essa boneca está aqui. Então, essa boneca, eu
tive essa inspiração mesmo, de fé, né? Eu não estou falando aqui que se outras pessoas fazerem isso dá certo. Foi uma atitude de fé minha, né? Minha e do pai. Porque como ela foi criada na igreja e a gente via ela junto com a gente sentada ali e de repente não ver mais, eu falei não. Aí foi onde nós fizemos um boneco dela. Teve situações de eu entrar com ela e colocar ela sentada e pessoas olharem e falar, nossa, ela deve estar lelé da cuca, né? De tanta luta que ela está tendo com a filha, ela deve estar com problema, né? Não foi um ato de desespero. E eu já havia feito fogueira santa para ela, né? E até que teve uma que foi tomada assim de decisão mesmo, que eu falei, não, agora chega. Deus me pediu algo que para mim, humanamente falando, ia me custar demais. Mas eu tomei a decisão na mente e não no coração. Eu tomei a decisão de fazer exatamente como Deus me pediu. E eu tinha uma empresa e eu vendi essa empresa. E eu coloquei essa empresa, eu sacrifiquei essa empresa no altar por ela. Quem pediu isso para a senhora? O próprio Deus. Ninguém me pediu, ninguém me falou nada. Foi o próprio Deus. Inclusive essa empresa é uma empresa que eu lutei mais de 10 anos para reconquistar ela. E quando eu consegui conquistar ela novamente, Deus veio e pediu. E eu coloquei imediatamente. E eu fui trabalhar nessa empresa como funcionário. Numa empresa que era minha, eu fui trabalhar de funcionário. A subida para o altar, ela não é tão difícil quanto a descida. Porque a descida é na onde você tem que permanecer crendo. Eu falei para Deus que eu não queria ela para mim, mas que eu queria ela para Ele. A vida dela estava ali dentro, estava em cima daquele altar. E depois de 3 dias desse propósito, houve uma resposta. Ela foi embora de casa. É por isso que eu falo que são 3 estágios, e o estágio da descida, que é o estágio da perseverança. Falei, nós estamos no caminho certo, fique tranquilo. Então, essa certeza, ninguém me tirava ela, nem o inferno me tirava ela. E eu falei para o diabo isso, você pode levar, mas do mesmo jeito que você está levando, você vai ser obrigado a trazê-la. E até que eu recebi uma notícia, uma ligação, no dia 17 de dezembro de 2023. A Isa morreu. Mas essa Isa aqui, essa Isa. Então essa é a nova Isa. Essa é a nova Isa, porque aquela Isa já não existe mais. Graças a Deus, eu tô bem. Agora eu estou viva de verdade, né? Porque eu passei muitos anos da minha vida morta. Porque se não fossem as orações dos meus pais e a proteção de Deus, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje. Eu passei muitos anos da minha vida tentando preencher um vazio que tinha exatamente o tamanho de Deus. Aí eu peguei tudo que eu tinha de droga em casa, era uma caixa assim que a gente tinha. Peguei tudo e joguei fora. Então eu precisava deixar a velha Isa, tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, tudo que eu sentia lá no batistério. E essa Isa morreu? Graças a Deus ela morreu. Morreu. E eu sei para que eu fui gerada, para quem eu fui gerada. Hoje eu tenho paz de fato e de verdade. Não preciso de mais nada. Tudo que eu usava como muleta para suprir esse vazio, né, as drogas, as festas, os namoros, nada disso faz sentido para mim mais. Hoje ela é uma menina que me chama de mãe, de mãezinha. Hoje nós falamos das coisas de Deus até 2 horas, 3 horas da manhã, que era o meu sonho, né? Poder falar sobre as coisas de Deus com ela. É uma outra Isa, né? Realmente a Isa, ela nasceu assim de novo, né? É o que acontece com quem crê.
uma situação que ninguém acreditaria que mudaria. Mas ela foi a Deus. Essa é a justiça que vem da fé. Esta é a nossa fogueira santa da justiça. Qualquer um pode participar, até o dia 31, tá bom? Vamos orar. Só Deus pode entender o que eu sinto no coração. Vem me ajudar, Senhor. Ó meu Deus, quanta dor, quanta humilhação o seu João passava. Quanta dor e quanta humilhação Dona Ataíde e a Isabelle. A Isabelle sofria tanto, mas o Senhor brilhou a tua luz. O Senhor fez chegar luz nas trevas dessas pessoas. E assim alcançaram tua alegria, tua paz. Receberam o Espírito Santo. Meu Deus, que esta pessoa que agora também ora conosco, que tem vivido densas trevas, seja alcançada por tua luz. Tem sido pregado aqui que aquele que crê na tua palavra recebe tua luz. Então agora mesmo, chega a luz do Senhor nesta pessoa, meu Pai. Consagra a água no nome do Senhor Jesus. Nós estamos nessa fé. A fé que justifica o ser humano e o faz participante da sua luz. Ó meu Pai, que esses dias sejam dias de justiça, de mudança de vida, de fim de sofrimento. A água está ungida pelo Espírito Santo para socorro desta gente. Bebamos. Poderá entender o que se passa no meu coração. Então tá bom, que Deus abençoe a todos. Eu vou aguardar você nessa quinta, 19 horas, terapia especial, encontro dos solteiros, às 18 horas, e nessa sexta-feira, 7 da manhã, 7 da noite, nesse grande domingo, especialmente 9h30 da manhã, mas fazemos também às 6h50. Tá bom? Forte abraço para você, até a próxima.